O que aconteceu na casa dos meus pais é algo que eu hesitei por muito tempo em contar. Mas o que vivi ali foi tão intenso, tão real, que guardar em silêncio passou a ser insuportável. Tudo começou quando nos mudamos para a Casa do Poço. A casa dos meus pais fica nos fundos de uma igreja abandonada. Uma construção antiga, de paredes corroídas e vitrais quebrados, esquecida pelo tempo. No quintal, um poço de água antigo, profundo e ainda funcional. Sempre houve água ali, até que, meses atrás, começou a secar. Não só o poço, mas também algo dentro de nós. Algo havia mudado. Desde criança, quando nos aproximávamos do poço, sentíamos o corpo gelar, como se uma brisa gélida escapasse das entranhas da terra. Achávamos que era só o frio da profundidade. Até que começaram as vozes. Naquele dia, depois do almoço, eu e meu irmão brincávamos pela casa. Tínhamos 13 e 10 anos. Estava tudo calmo, até ouvirmos sussurros no quintal. Pareciam conversas, mas vinham do fundo do poço. Achamos que minha mãe tinha visitas, até que uma voz baixa, quase doce, nos chamou. Crianças, venham! Descemos até o quintal. O vento estava parado, o sol alto, mas não havia ninguém. Chamamos por nossa mãe. Silêncio. Subimos de volta, e bem no meio das escadas, ouvimos a porta da frente se abrir. Era nossa mãe. Voltava da vendinha com o macarrão do almoço. Meu irmão, pálido, me perguntou: "Você ouviu também?" "Não ouviu?" Eu apenas balancei a cabeça. Não queria assustá-lo. Mas dentro de mim eu sabia. Algo estava nos chamando. Foi o primeiro chamado, mas não o último. O que realmente destruiu minha paz aconteceu em 20 de janeiro de 2015, um dia antes do meu aniversário. A casa era só minha naquele fim de semana. Meus pais e meus irmãos tinham ido à praia. Eu estava animado, ia usar minha nova televisão, curtir a liberdade. Mas a liberdade naquela noite se tornaria prisão. Na cozinha, enquanto preparava algo para comer, ouvi novamente: "Criança, venha." Só que dessa vez já foi no meu ouvido. O ar ficou denso, o tempo estranho. Tentei ignorar. Me forcei a pensar que era imaginação, mas não era. Não podia ser. Minutos depois, ouvi de novo, mais distante. O medo crescia dentro de mim como um veneno silencioso. Subi as escadas tentando fingir normalidade. Até que bem no meio da sala, o vi. Um vulto negro, imóvel, braço direito estendido, como quem oferece a mão. Eu parei, olhei, ele desapareceu, mas a voz ficou. "Criança, venha." Corri para meu quarto tremendo. Tentei dormir, descansar, mas a voz martelava em minha mente. Depois de um cochilo breve e inquieto, fui despertado por batidas na porta. 4 batidas, o mesmo ritmo da minha mãe. Levantei confuso. Eles ainda estavam na praia. "Como?" Então a voz. "Breno, venha, desça." Era a voz dela, mas não era ela. Peguei o escapulário debaixo do travesseiro e tentei rezar. Não conseguia. Esqueci as orações. Esqueci até quem eu era por um momento. Fechei os olhos. Me escondi na escuridão dos meus próprios pensamentos. Mais batidas. Agora, no quarto dos meus pais. Levantei, fui até lá. Vazio, só silêncio. Voltei para meu quarto e finalmente consegui rezar. Foi como acender uma vela no escuro. Pequena, fraca, mas era alguma coisa. A noite caiu. A fome venceu o medo. Desci pelo corredor em direção à escada. E lá estava ela, a silhueta, o braço estendido, mas desta vez não desapareceu. Ficou ali. E quanto mais eu olhava, mais forma ela tomava. Uma mulher. Cabelos longos, mãos anormalmente finas e compridas. Olhos escuros como o fundo do poço. Não se mexia, apenas me encarava. Tentei chorar, tentei gritar, mas era como se eu tivesse sido arrancado do meu próprio corpo. Quando voltei a mim, meia hora havia passado, e eu não lembrava de nada. Tentei me distrair. Preparei um café, um pão, movimentos automáticos, como se cozinhar pudesse me salvar. Mas justo quando levei o pão à boca, ouvi de novo: "Breno, caramba, venha!"
Era a voz dela, mais ríspida, impaciente. Mas eu sabia, aquilo não era humano. Gritei: "Já chega! Você não é minha mãe!" Silêncio. E então, a risada. Baixa, cruel, desumana. Rezei de novo, mas nada parava. Tentei ligar para minha avó, nossa vizinha. Peguei o telefone, mas não lembrava o número. O mesmo número que repeti 1000 vezes na infância. Naquele momento era como se minha mente estivesse bloqueada. Desisti de ligar. Decidi ir até ela sem avisar. Foi quando o telefone tocou. O toque dela. Era ela. Atendi. Ela disse: "Meu filho, você ligou, mas só respirava." Disse adeus. "Está tudo bem? Quer que seu avô vá até aí?" E então, a voz voltou. "Breno, venha aqui." Mas agora, não era mais a voz da minha mãe. Era a coisa. A que ria. A que me observava. Corri para sair. Peguei minhas chaves, mas nenhuma abria a porta. Era como se a fechadura tivesse mudado. Mas ali, na sala pela primeira vez, não ouvi nada. Nenhuma voz, nenhum chamado. Era como se aquela parte da casa estivesse fora do alcance dela. Me sentei no sofá e dormi. Acordei com a brisa da chuva. 2 da madrugada. O som da água caindo me acalmava. Respirei fundo. Criei coragem. Fui até o quintal e lá estava ela, de pé, ao lado do poço, braço estendido como antes. Mas agora, sorria. Mesmo no escuro eu via os lábios se moverem, mas não ouvia som algum. Ela queria que eu me aproximasse, queria que eu fosse até ali, que eu olhasse no fundo. Minha mente gritava preces, desesperada. Corri, tranquei meu quarto. Esperei o amanhecer com todas as luzes acesas. Quando o dia chegou, o mundo parecia normal, mas algo estava errado. Fui até o quintal, e lá estava o poço, mas agora sem o cadeado que meu pai sempre dizia para nunca retirarmos. Quem o tirou? Eu? Durante aquele lapso de tempo em que perdi a noção da realidade? Ou foi ela? Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais relatos sobrenaturais. E se você tiver coragem, assista às outras histórias do Arquivo das Sombras. Você pode até tentar esquecer, mas ela não vai esquecer de você.